Bom, essa aqui é a parte específica em que eu trato sobre a atual conjuntura industrial brasileira, tratando sobre o governo do FHC, do Lula, da Dilma e do Temer. A ideia da aula é trazer alguns elementos para entender, então, a condição atual da economia brasileira e olhando principalmente o setor industrial. Relembrando que eu já expliquei sobre as fases de internacionalização e nós vimos que os anos 90 é o ano em que nós teremos então a abertura ao comércio externo e uma grande participação brasileira no comércio mundial, mas se baseando principalmente como um país agroexportador e não como um país industrial. Temos aqui a cronologia dos presidentes a partir dos anos 90, desde Fernando Collor até o governo Temer. No governo Collor temos uma importante participação brasileira no cenário mundial. Lembre-se que o Brasil, em 1990, ele fez parte justamente da Conferência de Washington, que levará ao Brasil a adoção das políticas neoliberais. Essas políticas neoliberais elas serão cruciais para o desenvolvimento do Brasil e como nós nos vemos hoje. E lembrar que justamente o Collor ele era visto com muitos bons olhos, tanto pela mídia, tanto pela elite brasileira. Principalmente porque ele era de uma família muito rica e tinha, então, digamos, uma imagem muito positiva, como um cara esportista, um cara culto, um cara que vem de família rica, e era chamado de caçador de marajás, como forma que está aqui na capa da revista Veja, que fez praticamente uma propaganda positiva no qual que ele concorre e vence as eleições, tendo então uma grande esperança no Brasil nessa época. Só que o Brasil teve problemas relacionados ao confisco de poupança, que justamente então confiscaram a poupança da população. Isso então foi várias críticas foram feitas. Se você clicar aqui, você vai conseguir ver um anúncio que foi realizado dele explicando esse momento conturbado, que muita gente foi pega desprevenida e aí teve então seu dinheiro retirado de uma quantidade X, que eles acabavam falando, e isso gerou então problemas gravíssimos no país. Mas a gota d'água foi um escândalo de corrupção que estava envolvendo então seu irmão, que acabou denunciando o Collor, e aí esse escândalo de corrupção foi chocante. E justamente o Collor, quando vai ser feita a abertura do processo de impeachment, ele pede à população, nesse vídeo, que a população vista então o verde e amarelo, enquanto muita gente estava querendo ir nas ruas para protestar contra o Collor. E ele então faz um discurso muito forte, é muito interessante ver esse vídeo, em que mostra que ele tenta fazer com que a população o apoie. E ele tem um discurso feroz dizendo, então vamos nas ruas de verde e amarelo. E a população vai exatamente ao contrário. A população, ao invés de ir verde e amarelo, as cores do Brasil, eles vão pintar a cara de preto. Uma parte da cara de preto. O que aí foi chamado esse movimento dos caras pintadas, que queriam principalmente o fora Collor, queriam o impeachment do presidente. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, em que a população jovem ela participa dessa manifestação. Lembrando que o Brasil até antes era uma ditadura militar, a população era reprimida com as manifestações. E aí, lembrando que a outra participação muito importante foi
as diretas já, e esse que foi as caras pintadas. E se você clicar nos links aqui, você consegue até ver os vídeos relacionados a esse movimento das caras pintadas. Então aqui, para deixar bem explicado para vocês, temos aqui um resumo do que seria o governo Collor. Nós já falamos deles, né? O plano Collor, que eu acabei não comentando, é esse plano de adesões neoliberais. Uma delas foi o confisco das poupanças, né? Que é uma medida que não souberam explicar muito bem os motivos, mas lembrando que o Brasil tinha grandes problemas econômicos. O Brasil vivia uma hiperinflação muito grande, então as contas do governo não batiam, e assim como também havia muitas empresas estatais que estavam no prejuízo, estavam nas limitações, e mesmo com as tentativas neoliberais, como o começo das privatizações das empresas, elas acabaram não dando resultado, né? E nessa época também o Collor fez concessões, ou seja, ele concedeu partes, né, do órgão governamental para setores estratégicos da economia para tentar influência no investimento. E lembrando então que o primeiro governo eleito democraticamente, nós tivemos então um escândalo de corrupção, né? Lembrando que o governo anterior, o Sarney, ele foi colocado pela ditadura militar, né? O Tancredo Neves, por exemplo, ele não foi eleito pela população, ele ainda foi feito pelo colegiado eleitoral, né? Ou seja, pelo governo da ditadura militar. E aí, quando ele morre, entra o Sarney, e o Sarney que vai ser desse governo. A democracia mesmo brasileira começa nos anos 90, quando tem as eleições, e vocês viram que o Brasil sabe muito bem votar, né? A primeira eleição já vota num cara que confisca a poupança da população, e já temos escândalo de impeachment. Ele não chegou a ser impeachmentado, né, vamos dizer assim, ele não sofreu impeachment, mas ele teve a abertura do impeachment e ele acabou renunciando. Tanto é que ele continua na política até hoje. E o Collor foi substituído então por Itamar Franco. Em sequência, nós temos aqui o governo... Entre julho de 1965 e junho de 1994, o Brasil lutou contra uma inflação acumulada de mais de 1 quadrilhão%. É comparável apenas à da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Veja só, Dona Maria. Sofá estofado por 10 mil dinheiros. É só aqui, nas Casas Piauí. Dona Maria sacou a quantia no banco no mesmo dia, mas deixou para ir à loja uma semana depois. Se deu mal. Chegando lá, o sofá já passava de 11 mil. Sem dinheiro suficiente, esperou mais uns dias, juntou uma graninha. Voltou à loja, mas com 40% de inflação ao mês, o sofá foi para lá dos 14 mil dinheiros. Para Dona Maria, só restou curtir a rinite e a dor nas costas. Agora, imagine só a mesma lógica para comida e remédios. Planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor. Todos fracassaram contra a inflação usando a mesma tática, o congelamento dos preços. O produtor era impedido de repassar custos ao preço final. Para não perder rendimento, diminuía a produção. Ao mesmo tempo, todos corriam às lojas e as prateleiras logo ficavam vazias. Não restava nada mais ao governo senão descongelar os preços e a inflação nada mais senão voltar ainda maior. Até que veio o Plano Real, menos imediatista, tratando primeiro a causa, depois o efeito. Em 93, mandou para o lixo a fabriquinha de dinheiro do governo. Assim não era mais possível imprimir grana sem receitas em caixa. Aí, cortou gastos e colocou empresas públicas à venda para baixar o peso dos investimentos sobre os ombros do Estado. A outra parte da conta a gente pagou com mais impostos para elevar receitas. Entre 93 e 94, a arrecadação federal saltou 25%. Só então, com a casa arrumada, em março de 94, veio a Unidade Real de Valor. Em vez de os preços serem corrigidos em relação à inflação passada, eram remarcados pela URV. Não era uma nova moeda ainda, mas uma tabelinha que diariamente corrigia os preços em cruzeiro real, o nome da moeda da época. Dessa forma, acabou a remarcação baseada no passado e na expectativa futura. Os produtores conseguiam calcular com maior precisão o custo a ser repassado ao consumidor.
Entre maio de 93 e junho de 94, a inflação mensal foi de 28% para 47%. Ela até que pensou, tô aqui numa relax, numa tranquila, numa boa, só que não. Em 1º de julho de 94, veio a nova moeda do Brasil, o real, valendo 2.750 cruzeiros reais, com a credibilidade do poder de compra do dólar americano. E a inflação foi domada, tombou de cara para 7% ao mês. Com alguns repiques, não sai hoje da faixa dos 6% ao ano. E sabe aquela galera que não conseguia comprar nem sofá, nem comida, nem remédios? Pois bem, parte dela foi salva. A miséria caiu 18% no Brasil em 2 anos, nos cálculos da Fundação Getúlio Vargas. Bem, e o resto é aquilo que você vê no supermercado. A inflação pode não ser mais aquela, mas não tá morta ainda não. Portanto, todo cuidado é pouco. A qualquer descuido, ela pode voltar a assombrar os nossos bolsos. E o governo FHC, então, ele teve como principal o Plano Real, que foi uma estabilização monetária. Lembra que o Brasil tinha cruzados, cruzeiros, e acaba tendo então a sua moeda substituída. E cria também umas agências reguladoras, que são elas que vão acabar então fiscalizando e controlando o dinheiro para evitar o aumento da inflação, que ainda continua. Outro ponto importante é que no governo FHC também teve uma continuação das políticas neoliberais, e na verdade ela teve o aumento das políticas neoliberais, como por exemplo as privatizações. Reparem aqui que justamente no governo FHC, 95 a 2002, a quantidade de empresas que foram privatizadas, como a Vale, Telebrás, ações da Petrobras e assim por diante. Mas repare que no governo de Collor e Itamar Franco também já tinha as privatizações. E reparem no valor que conseguiu então pela venda dessas empresas. E agora nós vamos para o governo Lula, que foi entre 2003 e 2011. O governo Lula, que começou em 2003, teve o primeiro mandato e depois teve o segundo mandato, ele teve como muita importância os investimentos sociais, como ideia de ter uma ampliação do mercado consumidor. É uma política baseada muito parecida com as ideias até keynesianistas, que era uma ideia de garantir melhorias na população, dando qualidade, para que essa população tivesse, então, uma grande participação no mercado consumidor. E nós temos, então, o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, que ele é muito importante, e também não podemos esquecer dos outros, como o Bolsa Família, que foi uma adaptação de um programa que havia pelo PSDB. E esse programa de aceleração e crescimento era uma forma de garantir um processo chamado de neodesenvolvimentista. Neodesenvolvimentista. O desenvolvimentista, lembrando que nós tínhamos isso no governo Getúlio Vargas. E esse neo, então, ele vem nessa época de um grande desenvolvimento, que é baseada em melhorar a estrutura do Brasil. Lembrando mais a infraestrutura. Então a ideia era financiar, garantir, desenvolver. O BNDES também vai vir com outra característica. Lembrando que o BNDE ele era criado por Getúlio Vargas e o BNDES é que vai financiar também essas megas construções. Em 2009, o Brasil ele vai aderir os BRICS,
tendo aqui a participação então do Brasil, da Rússia, da China e da África do Sul. O S é por causa do South Africa, né, em inglês. E esse grupo, então, que na foto nós vemos aqui a primeira reunião entre eles, que não havia ainda a África do Sul. A África do Sul vai ser adicionada depois, que vai estimular muito o crescimento. E aí lembre-se da importância da China hoje em dia, que a China, então, é a segunda maior potência econômica. A Índia também tem um grande destaque econômico. E a Rússia, ela tem, digamos, na história, e hoje também ela vem trazendo um grande desenvolvimento. Ela melhorou muito o seu PIB e seu IDH. Então o Brasil ele consegue um grande benefício em participar dos BRICS por conta dessa participação, desse grupo econômico. E depois do governo Lula, nós temos o governo Dilma, que foi praticamente uma continuidade das políticas do governo Lula. Lembrando que ela teve a primeira eleição, depois ela teve a sua segunda mandato e praticamente pouco tempo depois já teve o impeachment dela, né? Que esse governo Dilma, então, ela teve uma ideia de desenvolver um plano chamado Plano Brasil Maior, em que ele visa o aumento da competitividade empresarial. Ela vai ter extensão dos programas sociais. E em 2015, lembra que o Brasil ele vem a ter o auge da crise econômica brasileira. Essa crise econômica brasileira, então, que também virou uma crise política relacionada às pedaladas fiscais, né? E aqui nós temos, então, um processo de impeachment, que a primeira parte entre 61 votos a 20, e aí depois, quando ela teve aí, nas últimas eleições, a tentativa de disputar pelo Senado em Minas Gerais. E ela estava como favorita, e ela acabou perdendo, né? Então a Dilma teve dupla derrota. Primeiro, a sua grande derrota pelo impeachment da Dilma, pelas pedaladas fiscais, em que, lembrando que o presidente ele tem a responsabilidade de fazer o investimento e declarar direitinho para onde vai o dinheiro e de utilizar o dinheiro correto para cada financiamento, e ela acabou então alterando para uma verba A para um outro investimento. Embora há muitas questões políticas relacionadas se realmente houve a pedalada fiscal ou não, nas próprias notícias do mundo ainda existe muita discussão sobre esse processo, né, de que ela acabou sendo considerada como não sabendo das pedaladas. Isso está nos noticiários, só procurar no Google, né? Mas há muita discussão se foi um golpe ou se realmente foi impeachment, né? Ou seja, se ela realmente fez ali as pedaladas fiscal e mereceu. Então houve então no Brasil a partir desse momento uma grande divisão do Brasil em dois grupos, né, esquerda e direita, em que um grita golpe e outro grita que foi impeachment. E temos aqui então o Plano Brasil Maior, que é o que visa o aumento da competitividade empresarial. O governo Dilma teve o aumento dos programas sociais, né, como Bolsa Família, que sempre foi muito ligado pelo PT, mas não necessariamente foi criado pelo Partido dos Trabalhadores, ele foi adaptado de outros programas de relação à pobreza, né? E lembrando que em 2015 houve a desaceleração da economia através da crise econômica causada pela crise de 2008,
que desmobilizaram os Estados Unidos. E em 2016 tivemos o nosso maior problema político, que foi o impeachment, por conta dessas pedaladas fiscais que eu citei. E aí entra em 2016, no lugar da Dilma, pelo impeachment, o governo Temer. E lembrando que ele, né, causou muita alvoroço por conta dos seus discursos que ele fez, né, no processo de sair do governo da Dilma, em que ele envia uma carta para Dilma, quando ele era vice dela, dizendo que ele passou os 4 primeiros anos do governo como vice decorativo, né, e com a sua ideia, essa política, ele acabou desenvolvendo então uma tentativa de recuperar o crescimento econômico. E aqui uma frase que foi atribuída a ele, e que ele mesmo divulgou, né, no Brasil inteiro, pagando outdoors, para não pensarmos em crise apenas para trabalharmos, né? Então, a sombra da crise econômica pegou o governo Temer, e também do impeachment da Dilma pegou muita sombra do governo do Michel Temer. Bom, o governo Temer, que foi apelidado até pelo Carnaval Brasileiro de 2016, como vampiro neoliberal, pois ele acabou aumentando as políticas neoliberais. Lembrando que ela já estava no Brasil nos anos 90 e no governo Lula ela se manteve, no governo Dilma também, só que ela estava mais tímida. E aí quando vem o governo Temer, ele aumenta as políticas neoliberais, né? Então nós temos aqui, por exemplo, o aumento das políticas neoliberais, que terá como primeiro a PEC 241, que vai ter a limitação dos gastos públicos, né? Então dizendo que a saúde vai ter tanto, a educação vai ter tanto, e a assistência social vai ter tanto. E não podemos ultrapassar esse valor. Além disso, também tivemos reforma trabalhista, né? Que embora ela ainda teve grandes votações posterior ao seu governo, né? Mas ela acabou, né, saindo durante seu governo. E a reforma da Previdência, que também começou a ser discutida pelo governo Temer, né, a proposta inicial é deles, embora ela foi aprovada posteriormente. Lembrar que a reforma trabalhista ela gerou então possibilidade de terceirizações, que antes não estava legalizado, permitiu mais a uberização, né, que era uma discussão muito forte no Brasil, e entre outras, né, elas acabaram dificultando essas reformas trabalhistas para os direitos trabalhistas existentes. Só um minutinho, peraí. E, enfim, nós temos isso, né, como resumo. E aí só lembrar que atualmente o governo Bolsonaro ele também busca, né, garantir e dar sequência às políticas neoliberais. Ainda mais, né, com o governo, com o ministro da Economia, o Guedes, que ele é praticamente liberal, né? Ele nem é neoliberal, exatamente, ele é liberal. E aí ele tem uma associação. Mas então o Brasil ele aumentou as políticas neoliberais e está dando continuidade às suas propostas. E lembrando que o coronavírus alterou praticamente as políticas, né?
E uma coisa em relação ao Temer que eu esqueci de falar é o porquê que o impeachment também foi a sombra do seu governo, né? Foi justamente o governo Temer, ele tentou o apoio dos políticos. E muitos desses apoios dos políticos, para conseguir, ele acabou então fazendo essas propostas que eu acabei citando aqui. Então a PEC, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, foi a pedido desses que estavam tentando apoiá-lo. E então nós encerramos a fase da internacionalização da indústria brasileira e vimos também agora a atual conjuntura da indústria brasileira, analisando bem rapidamente cada governo atual. E aí vocês ficam com os exercícios da aula, que são muito importantes para fixar o conteúdo de vocês. E até mais!